Investigação da infertilidade. Meu nome é Rodrigo Romano, eu sou médico especialista em reprodução assistida, sócio da FIV São Paulo. E esse é mais um podcast. Hoje nós temos como convidado o Dr. Leopoldo Tso, que é meu sócio aqui na FIV São Paulo, especialista também em fertilidade. E ele vai falar um pouquinho para a gente sobre essa investigação, como que a gente faz a investigação da infertilidade. Tudo bem, Leopoldo? Tudo bem, Rodrigo. Primeira coisa que a gente tem que colocar aqui é quem são os casais, quais são os casais que a gente precisa realmente investigar a fertilidade, né? A infertilidade. A primeira coisa importante é a gente definir o que é infertilidade, né? A infertilidade, o conceito clássico, é aquele casal que está tentando uma gestação por mais de pelo menos 12 meses, né, um ano, e obviamente sem usar nenhum método contraceptivo, tendo relações frequentes de 1 a 2 vezes por semana que não conseguem atingir uma gestação. Isso não significa que a gente vai começar essa investigação em todos os casais só após um ano, né? Claro, a maioria dos casais a gente vai fazer essa investigação após um ano de tentativas, mas em alguns casais a gente vai antecipar essa investigação. É isso que eu gostaria de chamar a atenção. Principalmente nos casais em que a mulher tem mais de 35 anos, nos casais em que um deles já foi casado e num relacionamento anterior não conseguiram uma gestação após um ano de tentativas, quer dizer, eu não vou ficar esperando no segundo relacionamento atingir um ano para começar uma investigação, né? Se algum deles passou por algum tratamento gonadotóxico, químio, rádio, iodoterapia, que podem afetar a qualidade dos espermatozoides ou dos óvulos. Mulheres que têm algum hábito de vida importante que pode afetar a fertilidade, como o uso de drogas e principalmente tabagismo, né? Na verdade, não só a mulher, no homem também. E mulheres que não tinham ciclos irregulares, tinham ciclos regulares e em algum momento começou a ter uma irregularidade menstrual. A gente também vai antecipar essa investigação, tá? E alguns antecedentes, como gestação nas trompas, infecções pélvicas importantes no caso da mulher e no caso do homem, homens que tiveram uma história de orquite pós-cachumba e também de criptorquidia, que é a não descida do testículo na infância. Então, esses casos a gente faz uma investigação mais precoce. Bom, você já passou aí por vários temas, mas de uma maneira geral, então, a gente pode dizer que as mulheres que têm infertilidade, a gente vai aguardar 12 meses naqueles casais onde não tem nenhum fator de risco, que o Dr. Leopoldo já explicou, mas quando tem mais de 35 anos ou quando está associado a algum fator de risco dentro da conversa, dentro da anamnese, né? Pacientes que sofreram alguma intervenção ou dentro desses riscos que o Dr. Leopoldo explicou, é necessário que a gente antecipe, né, essa investigação. Então agora que você já explicou em quem a gente faz a investigação, vamos explicar um pouquinho como que é feita essa investigação, né? Sim, a investigação basicamente, que a gente chama, né, de investigação básica do casal infértil, lembrando que dos fatores de risco eu esqueci um importantíssimo, que são mulheres que têm dificuldade para engravidar e têm cólicas menstruais importantes, que a gente chama de dismenorreia, que pode ter uma endometriose, que é uma doença que também se associa com a infertilidade. Então, mulheres com cólicas menstruais importantes que não conseguem engravidar, obviamente que a gente vai iniciar uma pesquisa para endometriose. E a dor nas relações sexuais, né? Dor na relação sexual. Dispareunia de profundidade, que a gente chama. A gente também vai buscar a endometriose como fator causal. Bom, como que a gente faz a investigação básica do casal infértil? Basicamente, a gente precisa saber se essa mulher está ovulando. Para saber se a mulher está ovulando, a gente não precisa nenhum exame específico, basta conhecer o ciclo, a ciclicidade da menstruação. Mulheres que têm ciclos regulares de entre 25 a 36 dias, 35 dias, são mulheres que a gente chama de mulheres eumenorreicas. Então, provavelmente, ela não tem nenhum distúrbio de ovulação associado. Conhecer a qualidade do gameta masculino, a qualidade dos espermatozoides desse homem. E o exame mais importante
é o espermograma. A gente ainda recebe alguns casais onde viraram a mulher do avesso e o homem ainda não fez ressonância, e não fez laparoscopia e o homem não fez um espermograma, né? E é o exame mais importante para avaliar o potencial reprodutivo do homem. Um exame de espermograma já ajuda bastante. O ideal são 2, né? E conhecer a anatomia das trompas e do útero, né? Porque fazendo de uma forma bem simplista, bem didática, a gente precisa conhecer a qualidade dos gametas, conhecer a qualidade da trompa, né? Então imagina que meu corpo seja o útero e meu braço a trompa. A fecundação ocorre na parte final da trompa, então os ovários estão do lado. Quando a mulher ovula, libera o gameta, o óvulo, a trompa capta esse óvulo para dentro e os espermatozoides que são liberados na vagina na relação sexual vão subir pelo corpo do útero, pelo útero e encontrar o óvulo na região final da trompa. Então tem que saber se essa trompa está obstruída, se tem alguma alteração que diminua, né, a chance dessa trompa conseguir captar o óvulo. Então a gente avalia a trompa por meio de um exame chamado, uma radiografia contrastada seriada chamada histerosalpingografia, né? Muitas das pacientes, quando entram na internet para ir atrás desse exame, saber informações, ficam muito assustadas, porque antigamente, principalmente, ou dependendo da qualidade do laboratório, esse exame é feito utilizando um material inadequado, pinçando o colo do útero e realmente torna o exame muito desagradável, muito doloroso para a paciente. Mas hoje melhorou muito, né? A gente tem alguns laboratórios que Sim. tomam alguns cuidados, aquecem um pouquinho o contraste, usam um catéter especial. Um catéter flexível, né? Tem melhorado bastante. Sem pinçar, né, o colo do útero, Sim. porque isso leva a um espasmo, Sim. leva uma contração do útero. O útero é um músculo, contrai e dá cólica, né? O contraste pré-aquecido, tudo isso facilita e torna o exame mais, vamos dizer assim, menos incômodo para a paciente. E um ultrassom transvaginal, né, Rodrigo? Que é um exame, se eu fosse escolher um exame que mais informações traz sobre a avaliação do potencial reprodutivo da mulher, tanto para avaliar o útero, algumas informações sobre a trompa, que pode também a ultrassonografia nos trazer. Ela pode estar edemaciada, quando a gente você fala tem uma da hidrossalpinge, né? dilatada, muito alterada, né? E traz informações sobre a ovulação também. Você pode monitorar a ovulação. Então, o ultrassom transvaginal, quando bem feito, ele vai avaliar o endométrio, avaliar lesões uterinas, como miomas, né? Avaliar a posição dos ovários, buscando também endometriose e aderências. Então, é um exame muito importante na investigação da infertilidade, no caso do lado feminino, né? O Dr. Leopoldo está salientando a ultrassonografia transvaginal como tão importante. É uma ferramenta que é indispensável no nosso consultório. Tanto é que todos nós já temos no nosso consultório o ultrassom, e as nossas consultas, basicamente, elas não ocorrem se não tiver o ultrassom, né? Exatamente. A gente tem a anamnese, óbvio, é muito importante, porque o ultrassom ajuda na contagem de folículos, avaliar a reserva ovariana, ele vai avaliar o miométrio, ele vai definir até que fase do ciclo. Às vezes a gente tem uma certa experiência com ultrassom, às vezes a gente não pergunta nada para a paciente da data da última menstruação. Você vai lá, você fala, olha, você menstruou faz uns 15 dias, né? Ela fala, é verdade. Então, a ultrassonografia em pessoas que estão acostumadas com a especialidade, né, com especialistas, sempre ajuda bastante. Bom, acho que você citou aí os principais exames, né? Acho que dentro da investigação básica do casal infértil, acho que você fez um passeio por todos os exames. E aí, conforme esses primeiros exames vão chegando, a gente vai aprofundando para tentar descobrir o que é. Agora, tem algum momento, você já pediria a histerossalpingografia antes de ter o resultado, por exemplo, de um exame de espermograma? Veja bem, a solicitação da histerossalpingografia como logo de cara, eu acho que a gente poderia aguardar um espermograma, porque frente, por exemplo, a um espermograma com uma azospermia, que é a ausência de espermatozoides, você já indica um tratamento, que seria uma fertilização in vitro, com uma pesquisa de espermatozoides, né, uma biópsia testicular, para ver se encontra espermatozoides para fazer
um tratamento de fertilização in vitro. Então, nesses casos, eu acho que realmente o espermograma é um exame que é um divisor de águas. Aí, antes da esterossalpingo, né? Antes da esterossalpingografia. Agora, claro, você tem a facilidade de pedir o exame, dependendo se essa paciente tiver acesso para fazer uma esterossalpingografia num lugar adequado, que você indica, você conhece, também não vejo nenhum problema você pedir os dois exames juntos para otimizar o tempo do casal, né? Porque senão você pede um espermograma, então aí o marido vai fazer o espermograma, depois ele manda, envia para você ou retorna no consultório daqui 2 semanas, aí depois você vai pedir uma esterossalpingografia para você fazer o diagnóstico e começar o tratamento. Então, muitas das vezes a gente já solicita... Por uma questão de praticidade. Por uma questão de praticidade. Eu vou te contar como eu faço. Eu já deixo os 2 pedidos, mas eu peço para fazer o espermograma antes. E aí eu falo, manda o espermograma, deixa eu dar uma olhada. Às vezes o próprio paciente, pelo valor de referência, já deixa na manga o pedido. Às vezes já está até agendado, né, a esterossalpingo. Porque a esterossalpingo também vai trazer outras informações da cavidade uterina e tudo mais, né? Não é um exame específico, mas ele traz informações, ajuda, né? Não só da trompa, mas também da cavidade uterina. Bom, acho que a gente deu um passeio aí pelos principais exames que devem ser solicitados para o casal que está investigando. Então, eu vou agradecer aqui ao Dr. Leopoldo pela presença, pelos conhecimentos aí que ele ajudou a gente a elucidar, e vou deixar um link aqui para caso alguém tenha alguma dúvida, entrar em contato, a gente pode responder de forma mais personalizada também. Antes de você encerrar, só deixar uma informação muito importante. Quando a gente fala em investigação básica, parece que são só esses exames que a gente pede. Obviamente que não. Tem exames aqui que a gente nem discutiu, né? Cariótipo, uma esteroscopia, uma laparoscopia ou uma pesquisa de trombofilias. Obviamente que são exames importantes, mas que a gente tem que personalizar, tem que solicitar de acordo com a demanda, de acordo com o histórico, de acordo com o exame físico de cada casal. Isso que você falou é importante, porque não dá para a gente pedir todos os exames que existem no universo logo numa primeira consulta e atirar para todo lado, porque às vezes a gente vai talvez utilizar de exames que têm uma sensibilidade muito alta, que vão fazer diagnóstico de pessoas que não necessitavam de nenhuma intervenção naquele sentido, e a gente está, vamos dizer assim, complicando mais se for pedir tudo que existe disponível na fertilidade. E o melhor médico não é aquele que pede mais exames, né, Rodrigo? Isso acho que tem que ficar bem claro, é assim que a gente aprende na faculdade e é assim que a gente pauta a nossa vida profissional. Bom, gostaria de agradecer novamente a presença aí do Dr. Leopoldo e dizer que a gente está à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida mais específica, é só entrar em contato com a gente. Esse foi mais um podcast da FIV São Paulo e até a próxima.